Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre depressão. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga doutora Triana Portal. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre depressão. Muitas pessoas pediram recentemente para que a gente falasse sobre esse tema, então tá aqui. Para conversar conosco hoje sobre depressão, eu tenho ao meu lado a doutora Triana Portal, uma psicóloga que eu gosto muito. Doutora, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigada a você pelo convite, adoro estar aqui também. Esteve no meu casamento também, foi bacana, né? Muito lindo. Um momento muito bom da gente compartilhar, né? Agora vamos falar um pouquinho de depressão, não é um tema tão agradável de se falar, mas como é bom ter informação sobre o assunto, porque não é raro a gente identificar pessoas do nosso convívio que estão passando por momentos difíceis. Mas para começar esse bate-papo, como é que a gente diferencia tristeza de depressão? Sim. É importante você começar dessa maneira, né? Porque hoje em dia está muito banalizado, né? Todo mundo fala, estou com depressão, né? E isso acaba gerando muita confusão, porque tem pessoas que não levam a sério, né? Porque acaba, como eu disse, banalizando. Todo mundo tem depressão agora? Então é uma doença da moda, não é um modismo, né? É uma doença que existe desde sempre, né? Ela só tinha outros nomes, ela era vista de uma outra forma, né? Hoje em dia a gente diagnostica mais, a gente trata mais, a gente tem outros nomes, mas é uma doença que sempre existiu, né? E a diferença entre tristeza e depressão, tristeza é uma coisa que todo mundo sente, e às vezes é até bom a gente sentir, né? Porque faz a gente refletir sobre as questões. Às vezes a gente tem que se fechar um pouquinho, voltar para dentro de si, pensar na vida, reavaliar algumas coisas, ou mesmo quando a gente passa num processo de luto, seja por morte de um ente querido, ou por uma separação, ou porque a gente mudou de uma situação para outra, né? Então, por exemplo, até coisas boas, né? Às vezes traz uma certa tristeza. Então, por exemplo, uma pessoa está terminando a faculdade, deixa aquela coisa boa de todos os anos de faculdade, os amigos, vai ganhar uma coisa boa, que é uma profissão, mas vem uma certa tristeza por deixar daquele momento tão bom que foi a vivência de estudante. Então, assim, sempre que tem uma transição na vida da gente, pode ocorrer uma tristeza. E isso é comum a todas as pessoas, é uma coisa passageira. Quando a tristeza deixa de ser uma coisa passageira, normal, que não impeça as atividades diárias da pessoa, aí a gente pode considerar falar de uma depressão clínica, de alguma coisa realmente patológica, de uma doença, né? Então, assim, são vários sintomas, né, que a gente pode descrever uma depressão, e para diagnóstico, para critério diagnóstico, a gente tem que ter 5 deles, né? Então, são vários tipos de depressão, algumas pessoas apresentam ou outros sintomas, mas o que a gente pode citar, que normalmente acontece, né, é a tristeza, uma certa tristeza, falta de vontade de fazer as coisas. Tem motivo a tristeza? Motivo aparente? Muitas vezes existe um gatilho, né? Pode acontecer um gatilho, às vezes esse gatilho são esses fatos da vida, esses eventos da vida, né? Outras vezes não. Às vezes é uma coisa que vai acumulando, né? Ou mesmo se a pessoa passou assim por um tempo de muito estresse, quando aquilo tudo acaba e a pessoa chega num momento bom da vida dela, que ela pode descansar e falar, ufa, lutei por tanto tempo, passei por coisas tão difíceis, a hora que fica bom é que cai a ficha, vamos dizer. Aí a depressão pode vir nessa hora. Aí a pessoa fala, mas quando eu estava passando por aqueles momentos tão difíceis, eu não fui atingida por essa doença, e agora que eu estou bem, né, que eu estou, minha vida regularizou, as coisas estão bem, a doença que eu tive na família, ou alguém que estava com algum problema, passou, agora que eu vou ter
uma depressão, às vezes a pessoa não consegue nem admitir a doença, né? Mas isso acontece, porque a pessoa ficou num estresse por tanto tempo que ela alterou até a química cerebral, né? Então ela chega num período de estafa, de que acabou com tudo e assim, né, o equilíbrio dela, e a depressão vem. Agora, existe essa manifestação que a gente sempre imagina de alguém que não quer sair de casa, alguém que fica só deitado na cama, não tem vontade de fazer porque a gente conhece as pessoas, né? Então você sabe que aquela pessoa adora ir ao cinema, por exemplo. Sim. E que no estado normal jamais recusaria um convite de ir ao cinema. Sim. Aí entra nesta fase, você vai falar, não tô com vontade, mas o cinema que você adorava, né? Sim. Mas dar uma volta no parque que você amava, se manifesta dessa forma? Na maioria das vezes, sim. Mas existem depressões ansiosas, muitas vezes a tristeza, essa coisa mais para baixo, de isolamento, pode não ser a coisa mais preponderante. Existem pessoas muito agitadas, ansiosíssimas. Isso é com depressão. Irritabilidade. Então, você olha a pessoa e fala, não, ela está em perfeito funcionamento, porque ela está irritada, está brigando com todo mundo, está super ansiosa, está correndo para cá e para lá, mas na verdade é uma fuga, né, desses sintomas ruins, que ela está insatisfeita com a vida, ela não está bem. E aí você percebe outros sintomas, alteração de sono, né, alteração do apetite, dificuldade de concentração, memória, né? Então, alteração do apetite se manifesta tanto comendo muito quanto comendo pouco? Exatamente. Porque a gente se preocupa mais, né? Claro que comer muito gera uma preocupação também, mas com a pessoa que não se alimenta, né? Parece que soa uma sirene aí. Então, mas varia de caso a caso. Pode, né? Não comer ou pode comer muito. Sim, pode ter uma perda ponderal como pode ter ganho. Né? Então a pessoa pode engordar como emagrecer. Ou também até desenvolver em alguns casos, né? Porque toda doença tem essa característica de poder ter uma comorbidade, uma doença que curse junto com ela, né? Então a pessoa desenvolver algum distúrbio alimentar, né? E daí a gente está falando de anorexia, bulimia, né? Mas isso é um caso separado, mas pode acontecer, né? Agora, essas mudanças no comportamento, você falou de um comportamento mais ansioso, mais agitado, ou ao contrário, totalmente disso, que é mais parado, não querer sair, né? Mas com mais a tristeza maior. Agora, isso é complicado da família conseguir perceber em que momento isso aconteceu, né? Porque no dia a dia, mas só pode não reparar. Naquela semana você não cruzou com seus familiares, porque é muita correria, né? Então você não reparou. Você achou que era uma fase normal. Às vezes você falou dessa transição aí da faculdade para a vida adulta, entre aspas, né? Que já é um adulto, mas dessa mudança, não é uma fase, é porque terminou o namoro e está um pouco triste, mas pode ser o gatilho apenas para o comportamento, para a depressão, né? Como que onde a família entra aqui nessa observação? Porque tem dois pontos. A família, ela pode não respeitar um momento, então fala assim, não, você não vai ficar em casa, você tem que sair. Eu não sei se isso é positivo 100%, é com todo o coração, mas eu não sei se vale para o tratamento. E a família pode achar assim, bobagem, negligencia a bobagem, isso aí vai passar sozinho. Então, é difícil, porque, como eu disse, cada paciente cada pessoa tem uma particularidade, cada família também tem sua particularidade. Em muitos casos está claro, né, para qualquer pessoa que olhar de fora, que aquela pessoa precisa de ajuda e a família não dá a mínima. Ou porque é uma questão de próprio inconsciente de não conseguir aceitar aquele problema que vê no seu familiar, né? Ou porque aquela pessoa já tem uma patologia familiar. Muitas famílias já carregam a depressão dentro da família, né? Então, eles já têm aquilo adaptado de conviver com sintomas depressivos. Então, a pessoa, como você falou assim, deixa para lá, vamos dizer, a pessoa se adapta a essa forma de viver, que é muito triste, porque a coisa só vai piorando e só vai passando para frente.
Outras pessoas, por falta de conhecimento, ou porque fica esperando que a pessoa vai melhorar, né? Então, cada um, mas assim, a ideia é que, né, programas como esse aqui, que trazem informação para a pessoa, quando percebe que o seu familiar saiu do normal dele por um período que, vamos dizer, de mais de um mês, vamos dizer assim, né? Vamos dar um tempo assim. E por está afetando a vida diária, está afetando a capacidade de trabalho dessa pessoa, ou de escola, né? No caso de crianças, porque quando a gente fala de depressão, não são só adultos, também, né? Crianças. Também crianças, né? Tem uma telespectadora, já a gente volta a falar então sobre esses comportamentos. A Mercedes está na linha aqui de São Paulo para falar conosco. Oi, Mercedes, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, eu estou aguardando. Você está bem, Mercedes? Fica à vontade para fazer sua pergunta. Ai, desculpa, meu anjinho, eu não tinha percebido que eu já estava no ar. Tá no ar, Mercedes, fala conosco. Muito bom receber sua ligação aqui todo dia, viu? Eu que agradeço, meu amor. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Mercedes. Doutora, é assim, ó, eu sou diagnosticada como uma pessoa muito ansiosa. Depressão assim, muito leve, mas sabe aquela depressão que quando você dá uma voltinha no bairro, vê vitrine, vê gente, você já fica feliz, aquilo já te passa, sabe? Muito bom. Mas a ansiedade é demais, é uma coisa assim que às vezes eu passo até vergonha, porque, por exemplo, eu estou num consultório médico, então eu não tenho paciência para esperar o médico falar as coisas que ele tem que falar, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar uma revista, eu tenho que começar sempre de trás para frente, porque eu falo para mim, não vai, aí eu vou de trás para frente, eu não me controlo, é uma ansiedade assim, e depois que eu entrei na menopausa, o negócio piorou. Não sei por quê. Porque agora eu também tenho um pouco de insônia, porque tem os calores que vêm muito no período da madrugada, e eu passei também a ser hipertensa, enfim. Aí os médicos, dois especialistas no decorrer da minha vida me passaram já antidepressivo. Mas nas duas tentativas que eu fiz, não deu certo, a minha cabeça não aceita. Sabe quando você fica assim meia... Eu não sei explicar, tô no planeta Terra, mas não tô. Eu não fico bem, entendeu? A minha qualidade de vida cai muito, mexe com a minha cabeça, não sei nem te explicar a sensação. Aí eu acabo abandonando, porque às vezes 1, 2 comprimidos, aquilo já me dá uma agonia, eu não consigo levar para frente o tratamento. Então a minha pergunta é, existem outras possibilidades da gente abaixar um pouco a onda, ser um pouquinho mais tranquila, menos falante, atropelar menos, escutar mais e falar menos, enfim. Eu tenho alguma outra alternativa, doutora? Me ajuda, por favor. Mercedes, você já fez acompanhamento com psicólogo? Nunca fiz. Nunca fez? Tá bom. Obrigada. A da família é grande que eu vá. Tá bom. Obrigada pela sua pergunta, viu? Um beijo pra você, obrigada por participar sempre. Doutora, nossa telespectadora Mercedes dá um relato aqui importantíssimo. E o detalhe que ela fala da medicação também, né? Que ela tentou fazer. E aí com dois dias de tratamento ela desiste porque aquilo dá uma agonia nela, né? Começar então da ansiedade e desse tipo de depressão que ela fala, que eu imaginei uma sensação assim de tristeza, um sentimento de tristeza, de ficar em casa, por exemplo. Ela disse que sai, vê gente, fica animada, já fica alegre, isso já melhora. Pode existir esse fundinho assim depressivo? Olha, o que ela me descreve me parece mais uma ansiedade pura mesmo, né? Então, talvez essa tristeza seja pela própria agonia que a ansiedade traz. Porque ela não quer ser ansiosa, né? Sim, porque a pessoa ansiosa sofre. A ansiedade, ela atrapalha a vida da pessoa, né? Como ela mesma descreve, ela tem situações que ela percebe que ela é inconveniente, por exemplo, que ela não deixa as pessoas falarem, ela não consegue curtir a leitura, né? Saborear uma revista porque ela quer começar e terminar logo. Então, assim, tira um pouco da qualidade de vida. Então, existem alternativas? Sim, existem várias alternativas. Ela precisa encontrar a que se adeque mais ao tipo de personalidade dela, né? E como que ela vai descobrir isso? Tentando,
né? Então a gente pode pensar em técnicas de meditação, em psicoterapia, né? Psicoterapia clássica, né? Existem várias abordagens. O que não pode é assim, começar uma coisa e ver e não gostar e achar que aquilo não serve, como no caso da medicação. Mercedes, você tentou 2 tipos de medicação. Existem diversos tipos de medicação. Às vezes demora um pouquinho de tempo para acertar a medicação. Mas ela fala de 2 dias, não é muito pouco para fazer? Ela falou 2 dias, eu entendi 2 tipos. 2 dias é muito pouco tempo. Ela falou 2 dias, ela já... Então, um esclarecimento, Mercedes. O antidepressivo, ele demora de 2 semanas até 1 mês para começar a fazer efeito. E no começo, os efeitos podem ser assim, corporais mesmo, da pessoa sentir sintomas físicos desagradáveis que eles vão cedendo conforme o tempo vai passando e vai melhorando o que é para melhorar. Os sintomas ansiosos, os sintomas depressivos, no caso, quando é o caso de tratar a depressão, né? Então, assim, eu acho que seria importante ela tentar mais uma vez a medicação, né? E fazer o uso, aderir realmente ao tratamento, fazer o uso direitinho do remédio, porque o remédio traz um benefício, traz uma qualidade de vida para o paciente, mas se ela realmente não quiser usar medicação, ela pode tentar yoga, meditação, psicoterapia, bons resultados exercício físico é muito bom, né? Produz endorfina, que traz felicidade, baixa ansiedade. Então, assim, fica aqui essa minha dica. Ela falou da menopausa também. A menopausa, alteração hormonal, né? Então, consultar aí o ginecologista para ver o que é possível fazer, uma reposição, enfim, avaliar como é que está a questão hormonal. Também, né? Pode ser... isso vem só para acentuar esses sintomas que ela já sente, né? Tá. Agora, eu perguntei se ela já tinha feito acompanhamento com psicólogo, porque em algumas situações, então, onde ela sabe que ela fica mais ansiosa, fazendo o acompanhamento com o psicólogo, a gente não pode treinar o nosso organismo a agir diferente? Sim, o psicólogo dá esse suporte para a pessoa, né? E ela vai aprender na psicoterapia a domar esses sentimentos, né? E a conduzir o dia a dia dela, tendo ansiedade como uma coisa presente. Uns têm mais, outros têm menos. Todo mundo é um pouco ansioso, né? Todo mundo A ansiedade é bom pra gente, né? Porque ela alerta a gente para as coisas, para os perigos. Ela tem um caráter assim, positivo, desde que ela seja dosada. Tá. Né? Quando ela fica além da conta, é que ela é nociva. Tá. Mais telespectadora na linha. A Ana quer falar conosco. Oi, Ana. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade. Obrigada. Então, a minha pergunta, Denise... Pode falar. A minha pergunta é assim, que o pai dos meus filhos, ele tem dependência química, né? Nunca fez tratamento, ficou nas clínicas para fazer tratamento o tempo que precisava. E assim, só que assim, nós estamos vendo que ele está num quadro depressivo, às vezes ele está muito eufórico, às vezes está muito melancólico, falando que vai se matar. E ele não aceita que ele está com problema, que ele precisa de um afastamento, parar, se reorganizar, fazer um tratamento. Como conscientizar essa pessoa? Porque à noite, às vezes ele pega o carro, sai bêbado, batendo por aí, colocando em risco a vida dele e das pessoas. Agora a gente não tem como fazer para conscientizá-lo de que ele está com problema, que ele precisa se tratar, porque ele não aceita. Então as pessoas que querem ajudar ele acabam atacando a pessoa. Ô, Ana, ele não está longe das drogas, né? Não, ele não consegue parar. Ele ficou um bom tempo sem, né? Fazendo tratamento. Mas não consegue chegar ao fim do tratamento, né? Não, ele não fica fazendo tratamento e volta a usar. Teve período que ele fez o tratamento, mas continuou usando.
Mas, Ana, esse tratamento dele, que tipo de tratamento que é? Ele tomava remédio para diminuir a abstinência, né? A ansiedade, a vontade de usar droga. Ele tomava remédio para ansiedade, para conseguir dormir. Sim, mas esse tratamento é domiciliar mesmo. Não, né? ele ficou em clínica. Ele não consegue ficar dentro da clínica. Ele tem que fazer, ele fica só um tempo, ele não consegue ficar lá fechado dentro da clínica. Ele tem que fazer, ele vai para o psiquiatra, tem um acompanhamento, mas ele não consegue ficar fechado dentro de uma clínica. Ele não consegue. Então é mais domiciliar, mas com acompanhamento. Então eu nem vivo com ele, porque eu tenho 3 filhos com ele, por conta desses surtos dele, não tenho condições de viver com ele com 3 crianças. Mas eu gostaria, a gente está tentando ajudar ele, mas só que ele não aceita que ele tem problema. Ele ataca as pessoas que falam que ele tem problema, que ele precisa de uma intervenção, ele precisa de uma ajuda psiquiátrica, psicólogos, voltar a tomar os remédios, né? Que talvez seja um estabilizador de humor. Estou falando isso para ele, porque só um psiquiatra que vai dizer, um psicólogo, qual meio de intervir. Mas ele não aceita. E eu não sei como fazer, porque ele já está se tornando um risco, né, para a vida dele e para a vida das pessoas, que ele sai com o carro a noite inteira rodando, bebe, mistura as substâncias. Então, assim, eu não sei mais o que fazer. Ana, muito obrigada pela sua pergunta. Eu que agradeço. Por compartilhar conosco um pouquinho aqui dessa história. Doutora, a gente estava falando de depressão sem falar de nenhuma droga, né? Agora, o efeito das drogas no organismo de uma pessoa pode favorecer a chegada de uma depressão? Ou, por causa da depressão, alguém pode entrar nas drogas? Sim. A gente pode falar das duas coisas, né? Então, uma pessoa, o uso de drogas pode trazer uma depressão, né? E como o inverso também, né? A depressão fazer com que a pessoa desenvolva alcoolismo ou uso de drogas. O caso dela realmente é um caso bastante grave, de difícil manejo. Sinto lhe dizer, Ana, mas como você mesmo disse, eu ia usar as suas palavras, mas você falou antes, ele está um perigo para si e para os outros. Né? Então, nesses casos, realmente ele precisa de acompanhamento em clínica. Ele precisa de uma equipe cuidando dele. Funciona essa internação, onde a pessoa ela pode não aceitar que ela vai ser internada da mesma forma? De que maneira age? Então, é controverso, né? Algumas pessoas, alguns profissionais acreditam muito nessa abordagem, outros criticam. Mas ela disse, já tentaram de todas as formas, ele não consegue se conscientizar e nem aderir ao tratamento e conduzir o tratamento dentro de casa. A família perdeu o controle, está sofrendo, está pondo em risco as pessoas queridas. Ela se afastou por causa da vida dela e das filhas? Então, também. Assim, qual é o único recurso que nos resta aí? Seria uma internação. Então, é lógico, quem que vai querer, por livre e espontânea vontade, ir para uma clínica de recuperação? Ninguém, né? É muito difícil as pessoas que voluntariamente caem nessa, na realidade e procuram isso. Geralmente, assim, a família acaba induzindo, junto com o profissional, para que a internação seja feita. Mas eu acho necessário nesse caso, acho que é a alternativa que eu vejo para ele. Agora, ela falou sobre um ponto que ele até fala sobre tirar a própria vida, né? Claro que é um dos grandes perigos da depressão. Depressão. Agora, claro que ele tem o hábito aí do consumo de drogas, ela mesma disse que está nessa questão da dependência química, mas não é só com quem está sob o uso de drogas, sim, né? A depressão, de uma forma geral, é a 6ª doença em morte e incapacitação. E para 2030, a projeção é que seja a primeira doença. Então, a gente fala em morte por suicídio, né? Agora, então, realmente pessoa, é uma coisa muito séria. Que ela está pensando isso? Alguns sim, outros não. Alguns sim, outros não. Algumas pessoas são bem silenciosas a respeito disso. Você percebe um movimento. Eu quero trazer a família atenta a isso. Então, eu quero imaginar famílias que têm dentro de casa uma pessoa com depressão,
né? Tá fazendo acompanhamento. Só que no começo existe uma vigilância muito grande. Aí depois a família se acostuma ali com a doença dentro de casa. E aí você abaixa um pouquinho a guarda ali, para cuidar daquela pessoa que está sofrendo com a depressão. E aí é o perigo, né? Porque às vezes movimentações são feitas sob o olhar da família, que não enxergou, né? É muito triste. E outros casos também, que a pessoa fala muito sobre isso, a ameaça, e a família já não leva a sério, porque acha que é só... da boca para fora, e acaba não levando a sério, e às vezes é realmente um aviso. Às vezes um aviso, às vezes um pedido de ajuda, porque isso vem... Na verdade, ela quer chamar a sua atenção para resolver aquele problema dela, não para ajudar. É uma dor tão grande, para a pessoa chegar nesse ponto, é porque a dor ficou tão insuportável que ela não vê uma outra saída. Então, assim, muitas vezes a gente olha com um olhar, às vezes, recriminando, né, essa atitude, porque é um assunto até bastante espinhoso, né, da gente discutir. Mas se você olhar sob o ponto de vista do doente, para ele chegar nesse ponto, ele estava sofrendo muito, estava numa situação muito difícil. Então a gente tem que Toda pensar... essa ajuda tem que ser dada antes desse momento. Sim. Antes dessa E esse é um alerta também. Esse é um dos sintomas da depressão, a ideação suicida. Então, quando você tem alguém próximo de você falando assim, eu não aguento mais essa vida, estou de saco cheio dessa vida, não sei para que eu estou aqui, mesmo que seja de uma forma leve assim, é um alerta. Eu vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. O que a gente faz com essa informação, então? Então, você é psicóloga e aqui você poderia ficar a tarde inteira só contando pra gente como agir numa situação dessa, né? Mas a família, então, o leigo, quem está em casa, todos nós temos momentos difíceis na vida. Todos nós temos momentos tristes, muito tristes, muitíssimo tristes, mas sobretudo somos muito felizes, né? Porque a gente faz prevalecer os momentos alegres, porque eles têm muito mais... ocupam muito mais espaço, né? Então nós temos mais dias felizes do que dias tristes, né? Como é que a gente faz para chamar essa pessoa? Não, peraí. Assim, você não sabe o que você está fazendo aqui, né? Você tem uma família linda, então a gente tenta buscar de várias formas. Essa pessoa pode ter com essas palavras que eu disse, uma atitude agressiva, levantar e ir embora, deixar falando sozinha, né? Ou querer me convencer. O que seria mais comum da pessoa que está sofrendo com a depressão? Ela não tem ânimo nem para te convencer do que ela está falando. Como age essa pessoa? E o que nós podemos fazer, então? Brevemente, porque eu sei que são milhões de argumentos que a gente poderia usar, para que essa fala não tenha valor. De repente você pega um dia alguém que está mal-humorado, não está em depressão, mas também aquele dia não está bom, e começa a concordar e começa a dar gás ali para a pessoa que está em depressão. Conta um pouquinho para a gente. O que a gente não pode fazer é subestimar a dor do outro, né? Então, a primeira coisa é que você tem que ganhar a pessoa, tem que trazer ela para você, né? Ter a confiança dela para que você consiga fazer com que essa pessoa busque ajuda. Então, assim, porque o que acontece, muita gente tenta ir contra o pensamento daquela pessoa, mas que bobagem, não é nada disso. Isso você perde ali, a pessoa não se alia a você. Então, assim, valorize a dor do outro e conduza essa pessoa para um atendimento, para um profissional o mais rápido que você puder. Perfeito. Tem recado de saúde para você que nos assiste. Vem comigo. Hoje eu recebo a doutora Triana Portal, que é psicóloga. A gente fala sobre depressão. Recebi uma perguntinha aqui por mensagem particular. Eu não vou falar o nome, porque ela não manifestou esse desejo aqui de poupar a identificação, mas eu resolvi não falar. Ela disse que tem 47 anos, 2 anos atrás perdeu o emprego. Depois disso ela entrou em depressão, ficou com síndrome do pânico, está fazendo tratamento, mas ela não vê melhora não. Quando essa empresa a mandou embora, a empresa não pediu para que ela fizesse os exames de demissão aqui, segundo ela. E ela disse que já estava doente nessa época.
Na época, todos diziam que ela era esquisita. E depois que perdeu o emprego, ela disse que perdeu a vontade de viver. Não sai de casa para nada, não tem vontade de fazer nada, ela tem uma agonia muito grande, tem vontade de morrer, qualquer coisa. Ela fica nervosa, à noite não dorme, tem medo de tudo. Ela toma os remédios que eu já te falei aqui durante o intervalo, não pode ficar no meio de muita gente, não pode pegar ônibus. E o que devo fazer, doutora? Olha, a gente prestando atenção na fala dela, né? Os problemas não começaram quando ela perdeu o emprego, e sim antes, né? Eles já existiam, ou seja, ela já não estava bem trabalhando, né? Porque a gente poderia dizer, o gatilho foi a perda de emprego, mas não, ela já não estava bem. Então já é uma coisa que tem tempo. Ela precisa realmente adequar essa medicação. Se ela está tomando a medicação, ela não está vendo melhora, precisa tentar uma medicação diferente. E isso pode de psicoterapia também, porque são vários sintomas que ela menciona e a vida dela só está piorando, né? A qualidade de vida dela. A gente não pode nem falar em qualidade de vida, porque ela já está quase que incapacitada, né? Então precisa ir procurar ajuda, né? Converse com o seu psiquiatra para rever aí a medicação, né? E procure, se possível, outras formas alternativas de tratamento, seja psicoterapia ou outras coisas para se ocupar, né? Quando você fala de procure o seu psiquiatra, o ideal seria ter um psiquiatra acompanhando o caso, sim, né? Eleger sim. alguém para acompanhar, para saber. Eleger alguém até para, assim, fazer a titulação da medicação, alterar se necessário, porque assim, como eu disse, uma medicação não serve para todas as pessoas. As doses precisam ser mudadas conforme a pessoa apresenta os sintomas. Então, ela pode aumentar a dose ou diminuir conforme o período. Então, não é simples assim, né? Não, vamos uma receita para todos. Existe um perigo também, porque às vezes a pessoa busca essa ajuda, mas ela não consegue dar continuidade ao tratamento. Até porque os medicamentos são controlados, você precisa da receita médica, a pessoa achou que está melhor e desistiu. Tem um perigo também de parar simplesmente. Então, o grande perigo é esse, a pessoa não vê melhora porque ela começa o tratamento, abandona o tratamento, não faz direito o tratamento, não toma o remédio direito, toma um dia, calcula 2, né? Desse jeito, realmente, o cérebro fica assustado até, a pessoa, porque a gente está mexendo com a química do cérebro. Então, a gente não pode dissociar o corpo dos sentimentos, né? Então, as pessoas falam assim, é um problema emocional, não tem nada a ver com o corpo. Não, é tudo uma coisa só, né? Esse modelo separado de que o corpo e mente são coisas diferentes já não existe mais. É uma coisa que a gente sabe que uma coisa afeta a outra. Os seus sentimentos afetam a química cerebral, a medicação afeta a química cerebral, que vai afetar os sentimentos, né, as emoções. Então, assim, precisa fazer o tratamento direitinho, precisa amenizar esses sintomas, porque fica uma coisa, um ciclo vicioso. Então, a pessoa não melhora nunca. O Sérgio está na linha para falar conosco aqui de São Paulo. Depois tem perguntinhas no Face muitíssimo interessantes. Oi, Sérgio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Seja bem-vindo, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Obrigado, querida. Olha, a minha pergunta para a doutora é assim, eu desde muito jovem, eu tenho problemas psicológicos. Sempre minha família, ela me orientava a pedir a ajuda de um profissional, mas eu relutava, dizia, não, eu não sou louco, eu não tenho problema de loucura nem nada. Mas com os sintomas, as coisas que foram acontecendo nos anos após anos, eu fui percebendo que realmente eu tinha que admitir, procurar ajuda, veja bem. Mas a minha situação ela é tão grave, que eu já procurei ajuda, estou passando no psiquiatra, ele me dá remédios, eu tomo remédios, mas a minha pergunta é a seguinte, existe cura para pessoa que tem problemas psicológicos que nem eu? Meu problema é o seguinte, o principal é que eu sou uma pessoa que tem uma hora que eu estou chorando, tem hora que eu estou muito triste, tem hora que eu estou muito alegre, eu sorri muito, muito, muito.
E por mais que eu conte de 1 até 10 e tente me controlar, mas tem hora que eu fico tão nervoso que eu me descontrolo. Nessa hora do descontrole, é que eu tenho vontade de tirar a minha própria vida, porque eu não queria prejudicar a minha família nem ninguém, as pessoas que eu amo, mas eu acabo prejudicando, porque eu ofendo com palavras, porque com atitudes, porque eu sou muito agressivo. Então, os tratamentos assim que eu estou tomando, são 3 remédios que eu estou tomando, e todo esse cuidado que eu estou tendo e esse acompanhamento já faz tempo, não está surtindo efeito. Então, todas as vezes que eu tento e que tem uma certa recaída, é o momento que eu penso em desistir de tudo, tirar a própria vida, ou então sumir de casa só com a roupa do corpo e morar na rua, ser morador de rua, para poder não prejudicar ninguém na minha família. Aí eu queria saber da doutora se, quando é tão grave quanto é o meu problema, se por acaso tem cura. Porque no fundo eu sei que no fundo eu sou uma pessoa boa, quero tratar todo mundo bem com a educação, quero dar carinho para minha esposa, dar carinho para os meus filhos, mas quando eu estou em crise eu fico com uma outra pessoa, é como se fosse uma outra pessoa, não sou eu mesmo. Tá joia. Sérgio, obrigada, viu? Um beijo para você, para todo mundo aqui de São Paulo. A doutora vai tentar te ajudar aqui de algum jeito. Sérgio, obrigado pela sua participação. Quantos anos você tem? Ele não... Foi embora, né? Não tá, isso. Bom, Sérgio, o que eu tenho para te dizer? Cura, eu acho que é uma palavra bastante forte, né? Eu acho que é isso que você busca, a cura. E você deve continuar buscando a cura, sim. Você está, me parece, bastante desesperado com todas essas coisas que estão te acontecendo, está fazendo tratamento. Às vezes o remédio faz um efeito parte do trabalho. Eu acho que no seu caso você deveria procurar a terapia, a psicoterapia, para ser um tratamento associado à medicação. Tá? Então muitas vezes a terapia sozinha não dá conta. E muitas vezes a medicação sozinha não dá conta. Precisa associar as duas coisas. Agora, para o que ele fala, então, que ele não sabe, na situação ali de crise ou num surto que ele tem nervoso, que ele não sabe o que fazer, um acompanhamento com o psicólogo, ele saberia o que pensar naquela situação. Sim. E como agir naquele momento. Sim, ele vai aprendendo a conviver com esses sintomas, né, a melhorar, a lidar com isso tudo, né? Então, assim, a terapia ensina a pessoa a conduzir a vida dela com essa patologia que ela tem e ir melhorando e se livrando disso, né? A medicação dá o suporte e a pessoa vai aprendendo, desatando os nós e tirando do caminho e sabendo manejar esses momentos em que ela está fora de si, vamos dizer assim. Ele fala sobre sair com a roupa do corpo, morar na rua. Isso não vai resolver os problemas dele. Não, isso só vai piorar. Por isso que eu digo, procure ajuda de terapia, que é uma pessoa que vai estar mais tempo com você, semanalmente, e que vai conduzir, vai estar assim, lado a lado com você, nesse período que você está aí quase que, né, fazendo besteira na tua vida. Então, assim, olhe assim, com bastante cuidado para isso. Você é uma pessoa lúcida, né? Está percebendo os problemas, entende, quer sair dessa, né? Então, isso é a coisa principal para a cura que ele fala, né? Porque, assim, o difícil é quando a pessoa não percebe os problemas que tem, não admite, não quer melhorar, que não é o caso dele. Então, acho que, assim, ele já está meio caminho andado. O que ele precisa é de uma ajuda de fato, né? E a psicoterapia pode dar isso para ele. Agora, num caso como esse, então, claro que a gente não conhece o Sérgio, não sabe como a situação está sendo conduzida, enfim. Numa situação como a dele, do relato que ele deu, é possível fazer mais de uma sessão por semana? Então, vamos imaginar que, sabidamente, a pessoa tenha mais de uma crise dessa por semana. Então, é possível que uma sessão só por semana não seja suficiente para ele conseguir continuar engajado nesse pensamento e de saber lidar com isso. Vai respondendo enquanto eu chego para dar um recadinho, doutora. Normalmente, a gente trabalha em uma sessão por semana. Em alguns casos críticos, né, pode ter no começo... a gente combinar de 2 sessões por semana, algo assim, ou conforme a necessidade do paciente. Mas o costumeiro é ser uma vez por semana. Já eu volto para saber
o que se espera da evolução do paciente. Então, ali, sessão após sessão. E quando o tratamento pode se estender, afinal nós temos várias pendências aí na vida, né? E quando essa demora também faz com que o paciente fique mais ansioso. Já já, doutora Triana explica pra gente. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, falar sobre depressão. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal, que é psicóloga, está aqui conosco hoje. Muitas perguntas chegaram aqui durante o intervalo e nos blocos anteriores. A Luciana Gomes faz 2 perguntas. Eu vou ler primeiro uma que depois eu faço a outra. Ela diz aqui: sinto-me muito ansiosa e nervosa. Meu coração toda a vida é acelerado. Ela tem uma angústia, ela conta aqui. Sempre chora. Só que ela vai ao médico, faz exames e não é nada. Aí ela pergunta: é depressão? Pode ser. Pode ser, labilidade emocional, essa questão de sentir vontade de chorar o tempo todo, é um sintoma de depressão, né? Associado a outras coisas, né? Não só isso define, né? Então ela precisa exames. Que tipo de exames? Exames clínicos não vão evidenciar exame de sangue, não sei, esse tipo de exames não vão evidenciar uma depressão. A depressão, ela é... Não tem um exame que se faça e que dê a depressão, né? Não, ele é diagnosticado clinicamente, pela observação do paciente, pelo que ele relata e pelo que o profissional observa, né? Do que o paciente conta e aparenta, né, para você. Outra pergunta que ela faz é assim: depressão dói o coração e o peito? Achei legal a pergunta dela. Dói sim, é muito interessante. Existe até uma variação que é não me ocorre o nome agora, mas uma síndrome de dor até do músculo do coração. Dói mesmo, está doendo mesmo, de verdade. De verdade, né? E é uma questão de fundo emocional, dói, a pessoa pode ter essa sensação de dor. A gente falando de dor até, né, assim, os mecanismos do cérebro, né, a neuromodulação, os neurotransmissores, a química, né, para ser mais fácil, as substâncias que definem a alegria, né, o nosso bom humor e a dor são muito parecidas. Então, se você tem pouca atividade, pouca liberação desses hormônios, dessas substâncias no cérebro, você fica propenso à depressão e propenso a ter síndromes dolorosas, né? Então, por isso que a gente observa na clínica de dor, na dor crônica, que a gente tem muito, né? Então, as pessoas que têm dor crônica lombar, de cabeça, de pescoço, enfim, nessas dores você observa 60% desses pacientes têm depressão, né? É intimamente relacionado dor crônica e depressão. E aí a gente tem e ansiedade também. De 2 jeitos, né? A pessoa, isso é algo que comumente as pessoas falam, né? Então, fulano sente muita dor, né? Mas é a depressão, né? A depressão pode levar a um quadro de dores pelo corpo e o quadro de muitas dores. Então, aqui só me ocorre sobre muitas dores a fibromialgia, por exemplo, né? Então, estou pensando aqui na fibromialgia, que aliás é outro tema muitíssimo pedido aqui no Consulta ao Doutor, né? E é algo que os especialistas precisam estudar cada vez mais e muda o tempo todo. Antes eu tinha alguns pontos de dor, standard points, né? Agora parece que não é só desta maneira que se faz o diagnóstico. Porque o exame era muito ruim para o paciente, né? E assim, também é uma doença que ela tem um estigma, né? Que muitas pessoas não acreditam, né? Porque tá doendo em você, não é no outro, né? É difícil falar de dor, é muito complicado, porque está doendo na outra pessoa. Você entender a dor
A dor física mesmo. A dor física é subjetiva, sim, né? Porque você avalia ela pelo relato do outro paciente, né? Aquela escala de dor, né? Sim. Então, dê uma nota para sua dor. Cada vez mais nos hospitais isso tem feito. Eu não sei como é isso fora do país, isso já acontece há muitíssimo tempo. Aqui já tem um tempinho que a gente tem que dar uma protocolo, nota em pra dor. alguns hospitais já é protocolo como 5º sinal vital. Né? Sim. Quanto de dor você está sentindo? Então, 0, nenhuma dor, e 10, a maior dor que você já teve na sua vida, né? Então, você é capaz de suportar. Então, falar sobre dor é muito complicado. Como é que o paciente chega? Ele fala, doutora, meu corpo dói. E às vezes a alma dói também, né? Sim, tá tudo doendo. Mas assim, e você percebe assim, pacientes com dor crônica, que assim, olha, eu tenho enxaqueca, mas quando eu tô na praia, quando eu vou pra praia, lá não ataca a minha enxaqueca, não fico ruim lá. Aí a pessoa fala, mas que coisa é essa, né? Lógico, tá bom lá. Mas isso está muito associado à ansiedade, ao estresse, à questão emocional mesmo. Então, uma coisa leva a outra. Por quê? Não só porque a pessoa deseja isso, ou porque a pessoa, tá gostoso, então não vou sentir dor. Não pode ter esse lado preconceituoso, porque existe uma química cerebral envolvida aí. Uma neuromodulação é uma coisa muito séria, né? E quanto mais tempo você leva para tratar isso, para reorganizar o seu cérebro, mais crônico fica ou a sua depressão ou a sua dor. Então é importantíssimo tratar isso e tratar de forma adequada. Né? As pessoas com dor crônica, elas ficam por anos, muitos anos, e muitas vezes passam por 9, 10 médicos até chegar numa equipe multidisciplinar de dor, que trata isso de forma especializada. E psicólogo é um desses especialistas. A gente tem médicos especialistas em dor e você precisa do acompanhamento do psicólogo também, né? Sim, as equipes têm um psicólogo porque ele dá o suporte para os outros médicos e fisioterapeuta, as outras enfermeiras, pessoas que fazem parte dessa equipe multidisciplinar para poder olhar o paciente como um todo, né? Porque se eu olhar para um ponto só, você esquece de outras coisas importantes. E a família, hein? Porque na família, doutora, de repente a pessoa fala, não, olha, nem fala com fulaninho ou fulaninha, porque aquele lá ou aquela lá só sente dor. Tudo dói. Que coisa chata, tudo dói, não pode encostar que dói, não pode falar nada que dói. Como é que trata essa família? Porque na verdade, claro que a pessoa que sente essa dor precisa de tratamento, mas a família também precisa, né? Porque... Sim, a família precisa de orientação. E isso é uma das funções do psicólogo na equipe multidisciplinar, que é orientar a família, tratar essa família, ter essa família como aliada na condução do tratamento, né? Porque realmente a pessoa um paciente difícil, porque é um paciente que sofre constantemente, né, com dor, ele realmente não vai ser uma pessoa muito agradável, muito disposta. É uma doença que incapacita a pessoa, né? E cada vez mais, por isso que... Incapacita mesmo, a pessoa não consegue trabalhar. Acaba perdendo o emprego, muitas vezes o casamento, né? A vontade de fazer as coisas. Se a pessoa tinha um hobby, por exemplo, né? Se a pessoa, um esporte, ela muitas vezes precisa, não consegue continuar, né? E ela precisa de encorajamento, né? Ela precisa aprender a conviver, né, fazer o tratamento e aprender a conviver da melhor maneira possível. Ela não pode se entregar à doença, né? Ela não pode se entregar aos sintomas, porque a tendência se você se entrega, seus sintomas de depressão vão se intensificar, a sua dor vai se intensificar, o corpo precisa, que eu falei, é uma coisa só, o corpo ele precisa produzir hormônios bons, vamos dizer assim, os hormônios do bem, eles são analgésicos naturais, né? Então eles vão ser, vamos dizer, antagonistas, eles vão brigar com os neurotransmissores do mal, sim, né? E vão tentar equilibrar essa pessoa. Essa dor vai diminuir
Você hoje, então, num tratamento, você consegue dizer, o paciente relata, ele conta para você. Porque já de antemão, já sei que a qualidade de vida melhora muito, né? Porque saber como lidar com essa situação e ter um conforto ali dentro de casa, né? Não se entregar, isso já dá mais qualidade de vida. Mas e a dor mesmo? Você consegue fazer com que ela melhore? Não sei se ela cessa, mas que ela melhora. Em alguns casos existe remissão, sim. Em alguns casos existe remissão. Isso depende da cronicidade, do tempo, do tipo, né, de dor que se fala, mas existe uma melhora se o tratamento for bem conduzido, existe uma melhora significativa, quando não, a cura, sim, a remissão dos sintomas. E aí você precisa do paciente também que saiba sobre essa equipe multidisciplinar, que vai trabalhar essa dor, né? Que está ali para cuidar, é o paciente como um todo, mas ele está observando a dor, porque as demais especialidades médicas, que não o especialista em dor, eles te dão um remedinho aqui. Não é uma crítica, é assim que funciona, né? Sim. É um remédio aqui, um remédio ali, você vai driblando a história. Para algumas pessoas, talvez para a maioria, isso seja suficiente, né? Mas para quem tem a dor crônica, para quem sofre com a dor, o que você tem? Dor. Dói. O médico tradicional, o mais generalista, ele não sabe tratar esse paciente, né? E precisa da ajuda. Sim, muitas vezes assim, o tratamento ele é conduzido de forma inadequada, ou em alguns casos não se encontra a gênese, de onde vem essa dor, né? E não tem um manejo adequado, né? Então, ele não consegue encontrar o foco dessa dor. E essa equipe vai descobrir qual é o foco desta dor, que pode estar em qualquer lugar. Que pode ser psicogênica também. Tá. Vamos preparar para dar um recadinho? Você falou que pode ser psicogênica, o que não significa que é uma dor psicológica, como a gente fala, isso é psicológico, que tá só na nossa cabeça. Não, tá ali mesmo. Agora, como fazer? E dentro de casa mesmo, quero que você dê agora uma dica para quem está em casa e fala, eu ouço algum familiar meu reclamar de dor. Ele fala que ele vai ao médico e ele não tem nada que mostre ali nos exames, não tem uma doença, mas ele tem uma dor. Né? E essa dor é real. É real. Então, como é que a pessoa que está em casa e agora assistindo ao programa falou, eu acho que eu fiz tudo errado, porque eu tô, de repente, maltratando alguém da minha família porque sofre com dor, eu tô negligenciando, tô dizendo que isso aí é da cabeça da pessoa, eu tô achando que isso não é real e é. O que faz? Como é que a gente tenta melhorar essa situação para dar o mínimo que a gente pode dar, que é conforto dentro de casa? A questão é a compreensão mesmo, é entender que o problema, a dor psicogênica, ela produz sintomas físicos, ela traz uma dor física também, não é simplesmente, como Denise falou, um problema da cabeça, um problema emocional separado do corpo. Então, a dor é real e a pessoa que tiver, o amigo, o familiar, tem que dar suporte para essa pessoa e sim, entender que o outro está sofrendo com dor e precisa de ajuda. Perfeito. Vou voltar para o bate-papo com a doutora. Doutora, como é que se acompanha a evolução desse paciente, então? Tanto nos casos de depressão, como nesse aí da dor que pode levar à depressão, ou a depressão que leva ao quadro de dor. Em quanto tempo esse paciente evolui? Existe uma angústia, uma ansiedade de falar sobre o tempo, né? De repente a pessoa levou 30 anos para buscar esse tratamento, mas ela quer em 15 dias estar ótima, né? Quer em 15 dias ter alta, inclusive da terapia aí com o psicólogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução. O que se espera do paciente? Bom, esse é um dos grandes problemas, né? A pessoa tem um quadro crônico, né? E ela espera resolver isso num passe de mágicas. Não é assim, né? Leva tempo. Terapia leva tempo, remédio leva tempo, é um tratamento sim prolongado. Eu não vou falar aqui de tempo porque cada caso é um caso, cada organismo reage de uma maneira. Tem pessoas que rapidamente se restabelecem, outras pessoas levam muito tempo, mas essa é a única maneira de precisa fazer, né? De você melhorar. Então tem que
tem que acreditar, tem que ter paciência, porque se você larga no meio do caminho, a tendência é a coisa voltar ainda pior. Sim. Tanto um quadro de depressão, então, a gente sabe que tem graus de depressão, né? Sim. Aí você pode atingir um grau mais elevado. Sim, são as recidivas e assim, a cronificação de um quadro que você já tem. Agora, sobre depressão, existe não sei se é um mito ou se isso realmente pode acontecer, mas que com acompanhamento médico, psicológico, fica tudo em ordem, que é a pergunta aqui da Rosa Silva. Esses medicamentos, ela pergunta, podem dar o efeito contrário? Por exemplo, você estava com insônia, um dos sintomas era insônia, aí você passa a dormir o dia inteiro. E popularmente as pessoas falam, né? Mas vai tomar esse remédio, mas será que você não pode passar da insônia para a pessoa que dorme o dia inteiro? Não consegue, passa do não conseguir viver bem porque não dorme, do não conseguir viver porque dorme o dia inteiro. Sim, não, mas aí tem que adequar a medicação. Hoje em dia, a gente evoluiu muito, né? Então, se antigamente existia poucas possibilidades de eleição de medicação, hoje em dia, se a pessoa não se deu bem com uma medicação, ela teve um efeito colateral que não foi positivo, né? Existe a possibilidade de trocar para uma medicação e adequar aí essa sintomatologia toda. E isso vale para quem algum dia teve esse diagnóstico de depressão ou sofre com essas dores aí, já até se acostumou com a situação, e a gente se acostuma com coisa que não devia se acostumar, né? E acha que, não, mas 20 anos atrás o médico me falou que não tinha jeito não, que eu tinha que viver desse jeito. As coisas mudaram, né? Sim. Então hoje tem tem mais opções de tratamento. Não, e é importante assim, a comunicação, né? Então muita gente tem, não fala, não se comunica com o profissional. Eu estou sentindo agora sono demais, mas eu não vou falar. Tudo bem, não vou questionar. Tem que falar. Tem que falar tudo o que sente. Olha, não estou me sentindo bem, estou sentindo isso, estou sentindo dor aqui, dor ali, me faz me sentir esquisito, o que for. Parece que eu não estou nesse mundo, parece que eu estou no mundo da lua. Sim, a consulta, isso pode ser um sintoma também. Então, a consulta é a hora que a pessoa tem que expor aquilo tudo que ela sente e tratar isso com o profissional. É para isso que o profissional está lá, né? Para resolver, claro, tentar pelo menos resolver algumas coisas. O profissional não consegue dar conta. E a gente entende que alguns efeitos do remédio realmente são coisas que a pessoa vai precisar trocar, né? Sim. Um desconforto, talvez por um outro mais brando, mas é importante contar. Se tem outra opção, ele te passa. Se não tem, ele te fala que não tem, né? Agora, pergunta da Márcia Freitas. Ela diz, boa tarde, Denise, boa tarde, doutora. Desde que minha mãe ficou acamada, perdi o prazer em coisas que antes eu adorava. Por exemplo, ela diz aqui, ouvir músicas, dançar, sair, viajar. Ela diz aqui que vive a vida dela sim, mas que alguma coisa mudou e ela não sabe bem como lidar. Parece que, por a mãe dela estar desta forma, então acamada, ela não tem o direito de se divertir. E mesmo que eu faça, não é com o mesmo prazer, não tem o mesmo sentimento e o mesmo significado que tinha antes. Não cuida dela, então ela não é a responsável direta ela não pelo é a que ela diz, não. Mas mesmo assim, isso me afeta diretamente. O que eu faço? Será que a gente não está falando de culpa aí? Porque você tem uma pessoa muito querida e significante da sua vida, num estado de doença difícil, pode gerar culpa, por exemplo, em ela estar se divertindo. Então, tirar férias, viajar, está se divertindo e está lá com a cabeça na mãe que está sendo cuidada por outra pessoa, que está doente. Então, assim, ela tem que começar a trabalhar isso dentro dela, que são questões da vida, que não só ela, como outras pessoas passam por isso, né? E trabalhar essa culpa. Ela faz ela deve fazer o que pode e trabalhar essa relação aí. Eu estou vendo um componente de culpa muito presente. É o que me parece, não sei, né? Eu precisaria de mais detalhes. Se essa mãe está lúcida, você pode conversar com ela, mas uma conversa poderia ajudar muito, né? Sim, esclarecer quais são os sentimentos relacionados a esses sentimentos que ela tem.
de repente a mãe não gostava que ela fizesse alguma coisa, a gente não sabe, Sim. né? O que de fato aconteceu, mas a situação pode resolver. Nesse caso, fazer terapia ajuda muito a vida toda, né? Nesse caso, a terapia é o mais indicado. Tem um monte de pergunta aqui. Márcia Secanho, ela diz: nos últimos tempos, doutora, levanto todo dia desanimada, triste, sem vontade de fazer nada. E aí nós falamos aqui durante o programa, pergunta se isso é depressão. Nós falamos aqui que todo mundo tem dias melhores, dias ruins, né? Agora, acordar, então uma nova chance. Você acordou, você está vivo, você tem um dia inteiro pela frente, você pode fazer dele o que você quiser, né? Utilizar esse dia para o bem. Se algo deu errado no dia anterior, é um dia para você consertar, se dá para consertar, pensar de um outro jeito, planejar uma outra forma, né? Sonhar, trabalhar, que é gostoso, né? Acordar todo dia desanimada. Primeiro ela precisa investigar se não é uma causa física, um problema hormonal, um problema de tireoide, né? Existem algumas condições físicas que promovem esse estado de desânimo, de depressão. Então muitas vezes a pessoa é diagnosticada com depressão, tem isso também, muito acontece. E na verdade é uma causa física que foi subestimada pelo clínico, né? Ou foi mal diagnosticado. Então ela precisa primeiro tirar todas as hipóteses de uma questão física, né? Avaliar o que ela pode melhorar na vida dela para trazer mais motivação, né? Porque a gente também, eu acho que é um pouco assim, a gente não pode fazer um programa e dizer assim, vamos tratar todo mundo com medicação e psicoterapia. Vamos pedir para as pessoas procurar lazer, procurar atividade física, procurar melhorar a alimentação, né? Estar mais com a família, muito, né? A sua fé, caso a pessoa tenha fé, isso tudo promove bem-estar, né? Então, assim, explore essas outras áreas da vida, que isso tudo já vai ajudar e muito para melhorar o estado emocional da pessoa. Excelente, adorei. E é assim que a gente encerra o programa de hoje, com esse recado seu maravilhoso. Eu vou deixar os contatos: 0 operadora 11 37 39 3140, 37 39 3140, 0 operadora 11. O site www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br, e tem um canal no YouTube, que é só você digitar Triana Portal, e é bacana que você se inscreva nesse canal para receber as atualizações. Quem é inscrito, sempre tem coisa nova lá. Quem é inscrito sempre recebe essa notificação primeiro. Então isso é bem bacana. Adorei te receber, como sempre. Tá mais do que convidada a voltar sempre, porque falar sobre esses temas, conversar com psicólogos é sempre maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Muito bom estar aqui. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe assistir a consulta ao doutor nesta faixa de horário. A gente se vê amanhã. Tchau.